Paz de Jesus. Bom dia, Flávio. Bom dia a todos. Bom estar de volta com vocês nessa comunhão gostosa, no louvor, no amor de Deus, né? E hoje eu gostaria de falar sobre um tema que tem mexido com as nossas emoções, tem mexido com as emoções de todos nesse tempo de pandemia. E eu gostaria de introduzir esse tema com uma pergunta: como nós podemos viver em novos tempos de incertezas? Como nós podemos viver num tempo de incerteza, né? E tem se dito que este é o novo normal, né? As pessoas falam um novo normal. Por quê? Porque é uma mudança de realidade daqui para sempre, né? E um novo normal porque a nossa vida não vai ser nunca mais como era antes. A previsibilidade que nós tínhamos, né? É claro que incertezas o mundo sempre sofreu, desde que o mundo é mundo, né? Especialmente quem vive em ambientes hostis, em quem vive em ambientes de completa carestia, né? De necessidade, em quem sofre com isso, né? Em quem sofre ameaças de guerra e quem sofre ameaças de terrorismo, e o fato da guerra e do terrorismo, como em tantos países as pessoas sofrem hoje, né? A gente não ouve isso todo dia na mídia, mas o fato é que quem busca essas notícias sabe que estão acontecendo, e milhares e milhares e milhares de pessoas, crianças, mulheres, famílias, estão passando por isso. Então, eles vivem em clima de certeza desde sempre. E assim foi ao longo de toda a história. No mundo ocidental, talvez, no mundo de países mais desenvolvidos, criou-se essa ilusão de previsibilidade, né? E muitas vezes as pessoas fizeram planos, né, para frente, 5, 10 anos, né? Presidentes de instituições, CEOs, diretores, gerentes, chefes, supervisores, líderes de toda sorte de instituições, inclusive da igreja, né? Faziam planos para 5, 10 anos. E ainda que esses planos nunca fossem seguidos à risca, por causa dessa previsibilidade ser uma certa ilusão sempre, né? Dava essa sensação de previsibilidade, né? Mas agora nós sabemos que isso acabou. Agora nós sabemos que essa incerteza é uma realidade para todos, né? Uma coisa agora ampla, de conhecimento geral, até em países desenvolvidos, até em países ocidentais. Agora nós vivemos esse clima e esse ambiente de incerteza, e a nossa vida vai ser assim. Nós já não sabemos o que vai acontecer ao longo desse ano, quanto mais planejarmos alguma coisa para o ano que vem, né? E nós não sabemos o que vai acontecer no mês que vem. Essa é a realidade. Nós não sabemos, como a Bíblia mesmo ensina, como vai ser a nossa vida de hoje para amanhã. Ninguém sabe. Esta é a realidade. E esse clima de incerteza gera em nós uma série de outras emoções, né? Gera uma série de angústias, de aflições, porque nós tememos, essa é a verdade, né? Essa emoção mais terrível que é o medo, né? Medo. Nós experimentamos isso porque não gostamos do desconhecido, não gostamos de ser surpreendidos, não gostamos de não saber o que está além, né, do que podemos ver de fato, né? E esse medo é uma coisa terrível, né, queridos? Porque a gente conhece muito pouco do amor maravilhoso de Deus, que dissipa todo esse medo, que pode dissipar todo esse medo, que afasta do nosso coração o medo, né? E a Escritura tem, ao longo de toda a Escritura, né, na verdade, contra esse medo, por causa das incertezas da vida neste mundo caído, a Escritura, desde o Gênesis até o fim do Apocalipse, que fala do nosso futuro, né, com Deus, ou sem Deus, né, para aqueles que não creem, fala sobre nós termos coragem, né? Essa mensagem de Deus ao longo de toda a Escritura, Deus se revelando a nós no seu amor, nas suas promessas para nós crermos, né? Então ele diz assim: não temas, crê somente, como ele diz para Josué, né? Mas isso é lá desde o Gênesis. Abraão recebeu essa mensagem, Moisés recebeu essa mensagem, Josué recebeu essa mensagem, e através de toda a Escritura, até o fim, Deus nos convida a não temermos, mas crermos nele, a depositarmos nossa fé, nossa confiança
nele e no seu amor. Porque só isso pode nos dar a segurança que nós precisamos em meio a um mundo de incertezas. E principalmente, especialmente, nesse novo normal, onde a incerteza é a única coisa certa que nós temos, né? Então, queridos, há um texto do apóstolo João, que ele escreveu na sua primeira epístola, se você quiser acompanhar na sua Bíblia, 1 João, capítulo 4, dos versos 16 ao 19, diz assim a palavra de Deus: assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Porque neste mundo somos como ele. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Porque o medo sugere castigo, supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Então, queridos, essa é a mensagem do apóstolo João, né? O apóstolo João é aquele que, quando andou com Jesus, era o mais jovem dos apóstolos, né? Muito jovem, e talvez antes dos seus 20 anos, né? E ele, juntamente com seu irmão mais velho, Tiago, eram conhecidos como filhos do trovão, porque eles eram realmente nervosos e dados à violência, né? a arrumar encrenca. Na verdade, eles pertenciam a um grupo que queria derrubar o Império Romano, o governo do domínio romano sobre Israel, na base da força, né? Pegando em armas, atacando o exército romano, os soldados romanos que andavam entre eles. E ele se tornou, depois que conheceu Jesus, depois que andou com Jesus, depois que viu Jesus morto e ressurreto, depois que se encontrou várias vezes com Jesus redivivo, e depois que foi cheio da presença do Espírito Santo de Deus, ele ficou conhecido como discípulo do amor e como discípulo amado. Ele mesmo se sentia assim, ele se denominava assim, o discípulo amado. Ele sabia o quanto Deus o amava. Ele sabia do amor do Senhor Jesus Cristo por ele, porque ele viu esse amor na prática, na cruz, na ressurreição, em tudo que o Senhor Jesus fez por ele, né? Deus fez homem, encarnou, andou entre nós, como diz o nosso texto, né? Se você olhar os versos imediatamente anteriores, diz assim: sabíamos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito. João experimentou isso na prática, né? E vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho. Ele viu e testemunhou que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo, na cruz e na ressurreição, né? Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Essa fé, né, que nos leva a crer de coração, essa convicção, essa certeza de fé, nós sabemos que ele é o Filho de Deus, que encarnou, andou entre nós, entregou sua própria vida por nós na cruz e ressuscitou dentre os mortos para nos dar uma nova vida de comunhão com ele, vida eterna nele, né? No seu amor, né? Então ele diz assim: Deus permanece nele e ele em Deus, assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor, todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. E aí ele diz assim: dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo, num dia em que já morremos e formos nos encontrar face a face com o nosso Criador, tenhamos confiança, essa convicção de fé, essa paz no espírito, essa tranquilidade, porque neste mundo somos como ele. Então, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que o amor de Deus nos garante que não haverá mais punição, né? Ele diz isso mais à frente, ó, porque o medo supõe castigo. Quem teme, quem tem medo,
não conhece esse amor de Deus. Né? Porque quem conhece o amor de Deus sabe que ele lançou todo o castigo que nós merecíamos por causa de nossas ofensas a Deus, do nosso pecado, da nossa rebelião, da nossa incredulidade, lançou sobre seu Filho Jesus Cristo. Jesus levou sobre si todo o peso da nossa culpa real, todo o peso das nossas ofensas a Deus, da nossa incredulidade, da nossa rebelião, da nossa idolatria. Ele levou sobre si toda a punição que nós merecíamos. O castigo que nós merecíamos estava sobre ele, diz a Escritura. Ele se fez pecado no nosso lugar, na cruz do Calvário, há 2000 anos atrás. E é por isso, por causa dessa demonstração de amor, porque Deus, o Pai, nos amou tanto que enviou seu Filho de comum acordo, a si mesmo se entregou por nós, que nós não precisamos temer. E ele está falando aqui nessa dimensão do juízo final, da vida eterna. Nós sabemos que estamos guardados nele, como o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos 8, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nem mesmo a morte. Então, queridos, nós sabemos que temos esse amor do Pai, que nós não sofreremos mais punição por causa do nosso pecado. O Senhor nos ensina, nos disciplina aqui nessa vida para nós sermos cada vez mais semelhantes a Cristo, sermos aperfeiçoados à semelhança do homem Jesus que andou de modo perfeito entre nós, o seu caráter perfeito, o seu amor perfeito, a sua fé perfeita. Mas nós não seremos mais punidos, nós estamos guardados nele, no seu amor, e viveremos eternamente no seu beneplácito. Nós sabemos disso, né? E por isso, né, porque ele nos amou primeiro, nós também podemos amar como ele nos amou. E então o apóstolo João diz que nós assim estamos sendo aperfeiçoados no amor. Mas, queridos, a pergunta que nós podemos fazer é: será então que a única esperança, a única certeza, a única convicção de fé é que nós estamos guardados no amor do Pai depois que partirmos daqui, estivermos com Ele, aguardando a volta de Jesus, aguardando sermos revestidos com um corpo novo como o dele, que não se corrompe, que não pode mais sofrer nada e viverá eternamente na presença dele, né? Os céus descendo em novos céus e nova terra, onde o céu e a terra estão renovados juntos, né? E habitaremos com ele para sempre. A nossa única esperança escatológica? Não. Né? Nós sabemos que não. E por que nós sabemos que não? Porque o próprio Senhor Jesus diz que nós podemos confiar no amor do Pai, no seu amor, aqui e agora também. Né? Jesus, em Lucas, capítulo 12, versículo 32, ele diz assim: não tenham medo, né? Uma das 365 vezes que a Escritura nos diz para não temermos, para confiarmos em Deus, para confiarmos no Senhor Jesus Cristo. 365 vezes, uma vez para cada dia do ano. Essa talvez seja a mensagem mais amplamente feita por Deus para nós, queridos, porque nós vivemos tempos de incertezas. Não tenham medo, pequeno rebanho. Não temam, ó pequenino rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino, referindo-se ao seu reino glorioso, eterno, celestial. E ele fala isso não apenas no contexto escatológico, né? Alguém podia pensar assim: Jesus está falando quando nós morrermos fisicamente, quando estivermos com ele, nós não precisamos temer a morte física, nós podemos confiar que nós e os nossos queridos que estão nele estarão para sempre com ele, em bem-aventurança, né? Na plenitude da sua alegria, do seu amor, da sua graça, da sua paz, né? Desfrutando da sua presença eterna, desfrutando da presença de todos aqueles que já partiram e estão com ele, dos seus pequeninos, amados do Pai, que colocaram sua confiança nele. Mas não, Jesus não está falando num contexto aqui escatológico, porque o contexto que ele está falando é quando ele diz para os seus discípulos: olha, vocês não precisam se preocupar como os pagãos, vocês não precisam se preocupar
como aqueles que não conhecem o meu amor, que não conhecem o amor do Pai, as promessas do Pai. Vocês não precisam se preocupar com aqueles que não conhecem o que eu fiz por vocês na cruz e na ressurreição. Vocês podem confiar, porque o Pai, Ele sabe do que vocês precisam, do que vocês necessitam, antes mesmo que vocês peçam a Ele. E Ele se agrada em lhes dar tudo o que vocês precisam. O contexto que ele fala aqui é a fala de Jesus, aquela fala maravilhosa que ele diz, ó, olhem os lírios do campo, não tecem nem fiam, entretanto, nem Salomão na sua glória se vestiu como um deles. Olhem para os passarinhos, né? Para as andorinhas. Ninguém, nem reis se vestiram como eles, foram cuidados e alimentados como eles. O Pai cuida, você vê, da natureza vegetal, da natureza animal, com um carinho, com um cuidado, que lhe é peculiar no seu amor, amor por sua criação, que ele está redimindo por meio do seu Filho Jesus Cristo. Calculem, diz Jesus para os seus discípulos, imaginem, se ele cuida assim da erva do campo, que hoje está linda, esplendorosa, mas amanhã vai estar seca, murcha e vai ser lançada no fogo. Se ele cuida assim dos passarinhos, né, com a sua breve vida, imagina como ele tem amor por vocês e vai cuidar de vocês, em todas as suas necessidades. Então Jesus se volta para os discípulos e diz assim, olha, busquem o meu reino, busquem esse relacionamento pessoal comigo, que sou o seu rei, o seu senhor, que amei vocês tanto a ponto de dar a minha vida por vocês, de descer da minha glória, andar aqui com vocês, como um de vocês, para sofrer, para ser tentado em tudo como vocês foram tentados. Jesus foi rejeitado ao extremo. Jesus foi abandonado pelas pessoas que lhe eram mais caras neste mundo. Jesus foi traído de uma forma terrível. Você já foi rejeitado, já foi abandonado, já foi traído. Jesus sofreu dores lancinantes, foi torturado, foi desprezado, foi humilhado das formas mais profundas que podemos imaginar, para, enfim, ser crucificado, uma forma terrível de morrer, extremamente dolorosa, excruciante. A gente não pode imaginar o que foi isso. E nós, talvez não passemos por coisas tão terríveis, mas talvez experimentemos muitas dessas coisas. E vamos experimentar, porque ele mesmo diz, bem-aventurados vocês são quando sofrerem por fazer o que é certo, por viverem segundo a minha vontade, por viverem segundo a minha justiça, segundo a minha palavra, por viverem para agradar ao Pai. Bem-aventurados vocês são quando forem perseguidos por causa do meu nome. E mais do que isso, ele diz que nós vamos sofrer as consequências naturais de um mundo caído, porque o sol, a chuva, caem sobre cristãos e não cristãos, aqueles que estão em Cristo e aqueles que não estão em Cristo, mediante a fé. A graça natural nos faz desfrutar das coisas boas que a criação nos traz, mas também das coisas terríveis que a queda trouxe ao mundo, né? E o sofrimento e as aflições e as angústias. Mas Jesus diz assim, olha, busque o meu reino, busque esse relacionamento pessoal e de fé com o amor do Pai, porque nele vocês estão guardados. Confiem que ele cuida de vocês, confiem no amor do Pai. Ele olha por vocês, ele zela por vocês, né? Seus olhos podem ver tudo. Ele tem cuidado de cada um de vocês. Você jamais estará desamparado. Você jamais vai ser abandonado ou rejeitado pelo Pai. Nada pode te separar desse amor, uma vez que foi Cristo quem te uniu a Ele, né? Pelos seus méritos. Não pelo quanto nós podemos fazer ou ser, mas pelo que Ele é e pelo que Ele fez. E Ele é plenamente capaz, queridos. Então, nós podemos confiar nisso, né? Mais do que isso, nós temos um texto que o Flávio sempre canta aqui na abertura
das nossas doses de esperança diárias, de segunda a sexta, né? Se você ainda não ouviu, desfrute, né, dessas doses que são gravadas e vão ao ar toda manhã, de segunda a sexta, né? Pequenas mensagens de esperança, curtas mensagens de esperança. O Flávio introduz com uma música, uma pequena canção, alguns segundos dessa canção que falam desse texto, em Lamentações 3. Quando nós estivermos experimentando as agruras deste mundo, ele nos convida a pararmos e a voltarmos a nossa mente, o nosso coração para o amor de Deus, para a fidelidade de Deus, para o cuidado de Deus, para o zelo de Deus, para as promessas de Deus para conosco e lembrarmos daquilo que nos traz esperança. O texto está em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, e dos versos 19 até o verso 24. Diz assim o texto: Lembro-me da minha aflição e do meu delírio. Lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar, do meu luto. Queridos, se você ler Lamentações de Jeremias, você vai saber que você nunca passou pelo que ele estava passando. As coisas terríveis que ele e seu povo estavam passando. Eram coisas assim inimagináveis, incalculáveis para a nossa vida hoje. Apesar de todo o contexto de violência, de pandemia e de sofrimentos que nós vivemos nos nossos relacionamentos, na nossa vida comum. Eram realmente coisas terríveis demais para a gente imaginar. Então ele diz assim: lembro-me da minha aflição, do meu delírio, porque era tanta dor e sofrimento que podia levar à loucura, né? Da minha amargura, do meu pesar, do meu luto. Lembro-me bem disso tudo e a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia, e agora aqui ele nos convida a voltarmos o nosso coração e a nossa mente para o amor de Deus, suas promessas que são certas. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande, ao incalculável, indimensionável amor do Senhor, é que não somos consumidos. Pois as suas misericórdias, a sua compaixão por nós, são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor. Portanto, nele porei a minha esperança. O verso seguinte diz assim: o Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, na pessoa dele, no seu amor, no seu cuidado, na sua fidelidade, na sua fala, nas suas promessas, na sua verdade, para com aqueles que o buscam. Bom esperar em silêncio pela salvação do Senhor. Queridos, o profeta nos convida a fazermos o que João faz aqui no nosso texto, em 1 João 4, a voltarmos os nossos olhos, nossa mente, nosso coração, nossa fé, nossa confiança inteiramente à pessoa do nosso Deus e Pai amoroso. Como Paulo vai dizer na sua oração lá em Efésios 3, a partir do verso 18, né? As dimensões desse amor, elas são incompreensíveis para nós, né? E ele fala de 4 dimensões, inclusive, né? Uma dimensão que nós não compreendemos. Ele fala não só num aspecto tridimensional, que é o que nós alcançamos com a nossa mente, né? Mas ele fala em 4 dimensões, né? Ele fala em altura, ele fala em comprimento, ele fala em largura e fala também em profundidade. A gente não consegue imaginar todas essas dimensões, porque o amor de Deus, como ele vai dizer logo em seguida, é inimaginável, é incalculável, cercado de mistério, nós não alcançamos com a nossa mente. E ele diz assim: confie, porque é real. Eu vi com os meus olhos, eu testemunhei, ele andou entre nós. Ele morreu diante dos nossos olhos.
Ele ressuscitou e apareceu diante de nós diversas vezes. Esse é o amor do Pai encarnado, vivo e ressurreto, que voltou à sua glória e enviou o seu Espírito para habitar em nós. Nós podemos desfrutar desse amor aqui e agora. Ele tem cuidado de nós, confie. Não coloque seu coração em buscar as coisas básicas que você tem necessidade. Coloque seu coração nos valores do reino, esses valores eternos que estão no Pai e no Filho Jesus Cristo, que estão no seu amor, na certeza, na sua fidelidade, na certeza das suas promessas eternas, no cuidado que Ele tem por nós aqui e agora, e na certeza que nós temos que estaremos bem com Ele para todo sempre, nós e todos os nossos queridos. Apenas confie. Como diz João, né? Todo aquele que o confessar como Filho de Deus, aquele que morreu por nós, pelos nossos pecados, e ressuscitou dentre os mortos, para nos dar uma nova vida nele, de comunhão com ele, de comunhão com todos os seus filhos e filhas, e a certeza da vida eterna. Então, estes são aperfeiçoados no seu amor, conhecem a Deus e conhecem o seu amor, e estão aptos a amar com o mesmo amor com que ele tem nos amado, e ele nos amou. Amém? Coloque sua confiança nisso. Quando você tiver momentos de angústia profunda, de sofrimento atroz na sua alma, como o de Jeremias, em Lamentações de Jeremias, como dos apóstolos, que foram todos martirizados, perseguidos por toda a sua vida, padeceram como nosso Senhor Jesus padeceu ao longo de toda a sua vida. Coloque o seu coração, seus olhos, sua mente naquilo que pode nos dar esperança. O amor do Pai e do Senhor Jesus Cristo, a sua imensa fidelidade, porque Ele é bom para com aqueles que colocam sua esperança nele e que o buscam de todo o coração, que confiam nele. Amém? Que Deus assim nos abençoe, que a gente possa fazer conforme sua palavra e desfrutar desse amor, dessa fidelidade, desse consolo, dessa presença, desse cuidado amoroso de Deus, dessa certeza que nós temos eternamente. Amém, queridos? Deus abençoe, graça e paz.